Oi, vocês escutam? Vocês escutam? Ok. Então, boa tarde, pessoal. Vou falar aqui sobre o projeto Mapa e Biomas, em que a gente faz um trabalho de mapeamento do território brasileiro. Eu vou usar aqui alguns slides e vou compartilhar a minha tela com vocês. Então, o Brasil 30 por 30 é a ideia da gente poder enxergar o Brasil em cada quadradinho de 30 por 30 metros. E essa ideia surgiu da constatação de que o Brasil é o quinto maior emissor de gases de efeito estufa do planeta, né? E a razão por que a gente é digamos, o quinto maior poluidor da atmosfera em gases que afetam o clima, depois da China, Estados Unidos, Rússia e Índia, é porque o Brasil emite muitos gases de efeito estufa pelo uso da terra. Então, enquanto outros países são grandes emissores por conta da queima de combustíveis fósseis, petróleo, gasolina, gás e outros, no caso do Brasil, a gente tem emissões também desses setores, mas a principal emissão nossa vem do uso da terra. O uso da terra é a agricultura, as atividades com floresta, o desmatamento, que são as mudanças que acontecem no uso da terra, e entre outros. Isso perfaz mais de 70% das nossas emissões de gás de efeito estufa. Então, para que a gente possa contribuir para que o planeta não chegue a um aumento de 2 graus ou até 1,5 grau de temperatura, porque seria muito ruim para todos nós, a contribuição do Brasil, ela necessariamente passa por a gente reduzir as emissões que vêm dessas mudanças de uso da terra ou da forma como a gente usa o nosso território. Toda vez, por exemplo, que a gente desmata, e tem fogo, por exemplo, ou mesmo quando não tem, a gente está emitindo carbono, né, para a atmosfera. Então, esse é um exemplo, por exemplo, de como se compõem essas emissões. A gente tem uma tradição no Brasil há muitos anos, desde o final dos anos 80, de medir o que acontece com uma transformação do uso da terra, que é o desmatamento, que é você ter uma área com floresta ou com alguma vegetação nativa, você retira essa vegetação, e a gente chama isso de desmatamento, e a gente consegue capturar isso já há muito tempo, desde os anos 80, isso é feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e depois por outras organizações. Tem o SAD, feito por uma organização chamada Amazon, na Amazônia, que é uma ONG. Tem o DETER, que é um outro sistema do INPE, que faz os dados mensais de desmatamento. Tem o Atlas da Mata Atlântica, feito pelo INPE, em parceria com a SOS Mata Atlântica e outros. O que nos falta
é compreender o que acontece depois do desmatamento e como se dão essas transformações no entorno do desmatamento. E é por isso que a gente, então, começou a desenvolver essa ideia de mapear não só o desmatamento, mas mapear o que acontece com o território quando você, depois que você já desmatou, se ele volta para a atividade florestal, para a floresta, se ele restaura, se ele vira uma agrofloresta, se ele vira uma área de pastagem, mineração, agricultura. Cada um desses usos da terra tem uma consequência, um impacto diferente. Então, esse projeto foi iniciado em 2015, até aquele momento já existiam algumas iniciativas que buscavam monitorar a cobertura e uso do solo do Brasil, não com a mesma resolução, mas faziam isso por um método tradicional, que é demorado e bastante demandante de equipamentos, software e intérpretes, que é a interpretação visual em cima da imagem de satélite, de qual é o uso da Terra. Então, nosso desafio era como fazer isso de uma forma mais rápida, barata e consistente, de forma que a gente pudesse gerar vários mapas, um por ano, cobrindo o maior período possível que a gente conseguisse imagens, né? E fazer isso de uma forma que a gente pudesse criar as ferramentas para que isso pudesse ser disseminado para outros países e regiões se a gente tivesse sucesso em fazer esse mapeamento. E todos os dados também serem publicados de forma gratuita, aberta, para serem tanto reproduzidos quanto usados em outras análises e a serem feitas. Para fazer esse projeto, a gente reuniu um conjunto de organizações, que estão aqui no lado esquerdo, nesse slide, entre universidades, como a Universidade Federal do Goiás, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Estadual de Feira de Santana, startups de tecnologia, como a AgroSatélite, a Solvd, a Geodatim, a Arquiplan, a EcoStage, e ONGs, como o caso da SOS Mata Atlântica, do IPAN, do Amazon, SOS Pantanal, entre outros. E esse grupo trabalha, a forma como a gente trabalha, dividindo os temas, com os temas transversais, né, que ocorrem em todo o país, como o caso da pastagem, agricultura, zona costeira, áreas urbanas, e os biomas. A Amazônia, a Caatinga, o Cerrado da Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal, cada grupo cuida de uma desses biomas ou de um desses temas transversais, para a gente produzir o melhor mapa possível do Brasil em cada ano da série histórica. Para fazer isso, esse projeto ele trabalha são 4 coisas que envolvem nessa colaboração. A gente trabalha baseado no Landsat, que é um satélite que a primeira versão dele foi lançada nos anos 70, mas desde 1985 ele faz imagens consistentes do planeta a cada 17 dias, pelo menos, de todos os lugares do planeta, com uma resolução de 30 metros. E esse arquivo de imagens produzidas por esse satélite, que é um satélite do Serviço Geológico Americano e da NASA, em 2008, essas imagens passaram a fazer parte de um catálogo disponível, aberto para qualquer pessoa usar. Antes elas eram pagas, depois elas ficaram disponíveis. Então, o que nós fazemos é pegar cada uma dessas imagens de satélite e, em vez de tentar interpretar, olhando na imagem, o que você tem, quais são as formas, os pedaços de uso da Terra, a gente usa o próprio pixel. Então, cada pixel de 30 por 30 metros que compõe a imagem, a gente classifica eles ao longo do tempo. São 9,5 bilhões de pixels de 30 por 30 metros que a gente tem no Brasil. A gente faz isso colaborativamente com essas várias organizações e aplica uma série de ferramentas de machine learning, de aprendizado de máquina, e computação em nuvem, usando uma plataforma da Google, chamada Google Earth Engine, que digamos assim, em poucas palavras, é a plataforma que permite rodar, por exemplo, o Waze, o Google Maps, o Google Earth. Então, essa plataforma tem um local de abertura, onde os pesquisadores podem entrar gratuitamente e programar os seus algoritmos para fazer computação em larga escala para trabalhos complexos georreferenciados, como é o caso desse aqui. Então, a gente mapeia uma série de classes de uso do solo, que estão aqui identificadas, vários tipos de floresta, formações não naturais, naturais não florestais, como o caso do apicum, das formações campestres, também agropecuária, pastagem, agricultura, áreas não vegetadas, mineração, áreas urbanas e outros, e a parte de água. Então, o que a gente produz no final é um mapa, como esse que a gente está vendo aqui,
ele vai para uma plataforma, essa plataforma permite, porque é aberta para qualquer usuário, ela tem os mapas desde 1985 até 2018, ano a ano, vamos lançar 2019 agora no final de agosto, e você pode navegar por esse mapa no tempo e no espaço. Então, por exemplo, eu vou dar um zoom aqui no centro do Brasil, essa região que eu estou dando zoom, essa região mais verde que a gente vê no centro, é o Parque Indígena do Xingu, para se localizar, ali no Mato Grosso. Então, quando eu me aproximo ali e olho para o ano de 1985, eu vejo como era a paisagem naquela época. O verde mais escuro é a floresta densa, o verde mais claro é uma floresta mais aberta, esse rosa aqui do lado é agricultura, esse amarelo é pastagem, e esse vermelho, os vermelhinhos que a gente vê bem pequenininhos aqui, são áreas urbanas, por exemplo. Esse marrom são formações campestres. E a gente vê, aí passa para o ano 2000, já tem uma grande transformação, e depois para o ano de 2018, uma transformação muito maior. Então, a gente pode acompanhar ano a ano como era a ocupação e o uso do solo do Brasil, como se fosse uma espécie de máquina do tempo para olhar o que está acontecendo. E você pode dar o zoom nesse material até o pixel de 30 metros. Então, tudo que você enxerga no mapa, você enxerga também em estatísticas aqui no lado esquerdo. E essas estatísticas permitem a gente entender como é a composição do país ao longo e cada ano da série, aqui nós estamos olhando para o ano 2018, e também o histórico dessas áreas de ocupação. Por exemplo, aqui é o histórico de como que a área de floresta do Brasil vem caindo ao longo dos anos, desde 85 até os dias atuais, e por outro lado a pastagem, por exemplo, tem um aumento, a agricultura também. Bom, como tem o mapa para todos os pixels que formam o Brasil, a gente pode fazer vários recortes para entender o que está acontecendo no país. Então, por exemplo, aqui estamos olhando para o estado do Maranhão e vendo como é que era o estado do Maranhão em 2018, e da mesma forma dá para ver todos os anos da série, para cada estado, para cada município, para cada bacia hidrográfica, para cada unidade de conservação. Qualquer recorte territorial que você tem no país, você pode retirar os dados na forma de estatística ou de mapas, como esse que a gente está vendo aqui. Então, aqui, por exemplo, vendo a estatística específica do Maranhão, você pode escolher as classes de uso que você quer conhecer e ele te dá a estatística tanto em tabelas quanto em gráficos, né? Bom, já está disponível pré-processado para qualquer um consultar os dados para todos os biomas, todos os estados e todos os municípios, para cada uma das bacias do nível 1 e nível 2, né, bacias hidrográficas, todas as terras indígenas, todas as unidades de conservação federais e estaduais, as reservas da biosfera, os assentamentos, os territórios quilombolas, e para todas as propriedades privadas cadastradas no CAR. Não cada propriedade individualmente, mas para o total dessas propriedades, a gente também tem essa análise de cobertura e uso. A gente também tem os outros dados como o dado do Cadastro Ambiental Rural, e ferramentas que ajudam a entender dinâmica de território, que são as análises por infraestrutura. Então, aqui a gente está olhando, por exemplo, as estradas federais. A gente tem todos os dados de transporte e de energia do Brasil. Todos os dados de energia e indústria do Brasil, e aí energia, e aí nós estamos olhando aqui para as rodovias federais, e um buffer de 20 quilômetros no entorno das rodovias, que permite você entender como é que é o uso da terra no entorno dessas infraestruturas, e aí entender a dinâmica de como ela tem se transformando ao longo dessa infraestrutura. Por exemplo, você pode comparar com o que acontece na média fora da infraestrutura também, das áreas de infraestrutura também. A outra coisa que essa plataforma permite, e que era o nosso interesse original, inclusive, era comparar qualquer par de anos na série e entender o que aconteceu, o que mudou, o que se transformou no território quando você compara esses pares de anos. Então aqui, por exemplo, a gente está comparando o ano de 85 com 2018, tudo que aparece em cinza é o que não teve mudança, e o que aparece colorido é o que teve algum tipo de mudança acontecendo. Vermelho, por exemplo, são mudanças de perda de cobertura natural, o verde são ganhos de cobertura natural. Então, eu posso pegar, por exemplo, aqui um exemplo do município, como é o município de Sinop, no Mato Grosso, e a gente vê aqui como era o município lá em 1985. Bastante floresta,
tem área urbana em vermelho, já tinha pastagem, já tinha um pouquinho de agricultura nesse rosa, e quando a gente olha para o ano de 2017, há uma grande transformação no município, com uma grande quantidade de áreas agrícolas, que a gente pode, inclusive, ver aqui do lado direito, a queda da área de floresta ao longo dos anos, e o aumento expressivo da área de agricultura. Mas você pode, para você poder entender exatamente o que se transformou em quê, né, quais foram as mudanças que aconteceram, a gente pode pedir para ver os dados de transição, né, de mudanças, e ao clicar nesse gráfico aqui de Sankey, né, no diagrama de Sankey aqui do lado, a gente consegue escolher o D para. Então, por exemplo, aqui eu vou escolher o que era, eu quero ver o que era floresta natural em 85, que agora é agricultura em 2018 ou 2017. E aí ele volta para o mapa e me mostra exatamente isso. Onde estão as áreas, aqui eu só estou vendo agora essas áreas que eram floresta e que agora são agricultura. Como a gente tem na base de dados todas as propriedades do Brasil, que estão cadastradas num sistema chamado CAR, o Cadastro Ambiental Rural, a gente é capaz de enxergar as propriedades, dá para ver aqui umas linhas cinza, né? E dentro de cada propriedade, quais são as áreas que eram floresta e que agora são agricultura. Então, qualquer tipo de transição de qualquer classe, né? Para qualquer classe, você pode ver na plataforma, escolher, navegar sobre ela. Bom, esse tipo de trabalho nos permite ter uma série de ideias e insights para entender o país. Então, eu vou só mostrar aqui alguns deles. Por exemplo, um interessante: quanto do Brasil é coberto ainda por florestas e vegetação nativa? É cerca de 66%. São 56% de floresta natural e 7% de vegetação natural não florestal, por exemplo, como as formações campestres, né? E a agropecuária ocupa 31% do território. E todo o restante, né, todas as áreas não vegetadas, água e tal, ocupa cerca de 3% do território. Dá para a gente ter uma ideia de como é que é a ocupação. Também a gente pode olhar como é que foi, o que mudou de perda e ganho nesses anos. Então, por exemplo, entre 85 e 2018, a área ocupada por floresta natural e vegetação nativa não florestal se diminuiu em 89 milhões de hectares, né? Isso é uma área maior do que a soma de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro juntos, né? É uma área muito grande, muito extensa, que deixou de ser floresta e vegetação nativa nesse período, né? Aqui é uma representação disso, como aconteceu ao longo do tempo. O que é verde são os ambientes naturais e o que é amarelo são os ambientes antropizados do país. Então, a gente já tem um grau de antropização do país, né, que já supera os 30%. Né? Aqui é a mesma coisa, só que olhando para cada um dos biomas, a gente vê que cada bioma é diferente. Então, se o Brasil fosse só a região da Mata Atlântica, a gente teria uma cobertura de vegetação natural menor, por exemplo, do que tem nos países europeus, que chega a 35%. Né? Na Mata Atlântica está hoje cerca de 29%. Também a gente pode entender a dinâmica do crescimento da pastagem e da agricultura. Então, aqui a gente está enxergando no mapa, né, em amarelo, toda a área que tem ocupada por pastagem, em rosa, toda a área que está ocupada por agricultura, e como é a dinâmica. Por exemplo, interessante, as pastagens cresceram até o ano de 2005 no Brasil, e desde então elas vêm tendo uma condição estável, até com uma pequena redução da área, e a agricultura continua crescendo bastante, e cresce, inclusive, bastante em cima das áreas de pastagem. Né? Outra coisa que a gente pode fazer é calcular o desmatamento, e enxergar o desmatamento no território. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo o desmatamento acumulado só na Amazônia. E o que está mais amarelinho são os desmatamentos mais antigos, e conforme ele vai ficando mais vermelho, são os desmatamentos mais recentes. Então a gente percebe que o desmatamento está crescendo para dentro da Amazônia, né? Ele vinha lá de fora e está crescendo para dentro da Amazônia. Outra coisa que a gente pode fazer é tentar entender o que acontece com as áreas que foram desmatadas. Então, por exemplo, aqui a gente está mostrando que essas áreas que estão em vermelho, que estão desmatadas, qual foi o destino dessas áreas? Então, 63% se tornou pasto,
e são pastos de baixa produtividade. 23% foi abandonado e está se regenerando, e apenas 14% do que foi desmatado tem um uso que a gente poderia chamar um uso de alta produtividade, ou um uso mais eficiente, que é a agricultura, as áreas urbanas, mineração, entre outros. Então, esse tipo de mapa também permite fazer esse tipo de análise. O que está acontecendo, para que nós estamos convertendo, por exemplo, os nossos ambientes naturais. Aqui é uma outra ideia de aplicação desses dados. Aqui o que a gente está olhando no mapa é a bacia do Rio São Francisco em 1985 e em 2018. O Rio São Francisco é um rio muito importante para o semiárido brasileiro, né, para as regiões secas brasileiras. Lá no Rio São Francisco existe uma barragem, né, e um lago chamado Sobradinho, tem até uma música famosa dele, de Sá Guarabira, e esse lago de Sobradinho, nos anos 80, chegou a ser a maior estrutura, né, artificial de água do mundo. Era o maior lago artificial do mundo. E ele tinha 200 quilômetros de extensão. E aqui tem uma barragem, né, que é para produção de energia elétrica, e aqui são as cidades de Juazeiro e Petrolina, ali na fronteira da Bahia e Pernambuco. E nessa região está a região onde se constituiu o maior polo de agricultura irrigada do Brasil. Então, aqui nós estamos em 85, eu vou deixar o cursor aqui onde está o final do lago, e agora a gente vai ver o ano de 2018. Então, a gente percebe que o lago perdeu cerca de 20 quilômetros de extensão nesse período. Parte disso são sazonalidades, mas a maior parte disso é perda mesmo ao longo do tempo, né? O lago está diminuindo. E isso pode estar associado também a dinâmica de mudança ao longo do uso da terra nessa região, e principalmente o crescimento da agricultura irrigada, que demanda bastante água, né? Um outro exemplo de uso desses dados é no entendimento da dinâmica das superfícies de água natural e artificiais. A gente fez um primeiro experimento já no ano passado para entender isso, que estamos estendendo agora para todo o Brasil e vai fazer parte das novas coleções do Map Biomas, que é separar as estruturas de água naturais e artificiais. Aqui o que a gente percebe, no caso da Amazônia, é que a superfície de água natural da Amazônia está diminuindo, perdeu 7% de área em apenas 15 anos. Mas, por outro lado, está aumentando muito a superfície de água artificial, especialmente esses pontos claros aqui, que são lagos e reservatórios de água artificiais no meio rural, nas fazendas. E isso tem uma forte relação com o desmatamento. Quando você desmata, o ambiente fica mais seco, o ambiente está mais seco, as pessoas tendem a reservar água. As pessoas reservam água nessas regiões aqui, que são chamadas cabeceiras do rio, porque todos os rios aqui nessa região da Amazônia, eles correm para o rio Amazonas. Então, as pessoas reservam água nos lagos artificiais, e isso está fazendo com que tenha menos água fluindo para os cursos naturais. Nos cursos naturais é onde estão as florestas, né, nessa região mais central onde está a floresta, que é quem bombeia água de volta para a atmosfera. Então, a gente está impactando de forma bastante severa o clima nessa região. Todo o material que a gente produz nesse projeto, ele é disponível para download, ele também é disponível para ser reprocessado. Os códigos com que a gente trabalha para produzir esses mapas são disponibilizados no GitHub, assim como os códigos que fazem essa plataforma rodar e disponibilizar os dados. E a gente também disponibiliza essas informações, os dados para processamento, nessa plataforma do Google Earth Engine, que é uma plataforma bastante poderosa para processamento de dados geográficos, que é gratuita, vale lembrar, e que está aberta a qualquer pesquisador, qualquer interessado, curioso, ir lá, programar nela, e poder fazer os seus próprios mapas em relação a esse trabalho. Depois de a gente disponibilizar todo esse material, ele permitiu com que novas iniciativas do Map Biomas fossem feitas em outros países. Então, hoje existe uma iniciativa chamada Map Biomas Amazônia, ou Pan-Amazônia, que cobre todos os países, toda a Amazônia, em todos os países que tem Amazônia, nós são 9 países aqui na América do Sul, mais uma outra iniciativa chamada Map Biomas Chaco, que envolve o Paraguai, a Bolívia e a Argentina. Tem uma outra iniciativa que chama-se Map Biomas Trinacional do Pampa, que pega a parte do Uruguai, da Argentina e do Brasil
para fazer a grande região do Pampa, e temos uma iniciativa na Indonésia, também fazendo um mapeamento na Indonésia. Todas as iniciativas são feitas por organizações locais, a gente compartilha o conhecimento, mas essencialmente o trabalho é feito pelas organizações de cada local e de cada país. Todo o material sobre o MapBiomas está disponível nesse site, mapbiomas.org, e lá também você pode conhecer outras iniciativas do MapBiomas, como, por exemplo, o MapBiomas Alerta, em que a gente faz a validação de alertas de desmatamento em todo o Brasil, e outras iniciativas que tem por lá. Vou parar por aqui. Aí não sei se tem perguntas, como é que a gente fala. Agora eu não sei como é que eu faço aqui, eu vejo... Vocês colocam as perguntas aqui? Ok, então vamos encerrar aqui. Eu não sei onde ver as perguntas, na verdade. Bom, tá bom, então, gente. Então, eu vou encerrar aqui, porque eu não sei também onde ver as perguntas aqui. E aí, vocês... Eu acho que termina mesmo 5h30, então já vão entrar outros aqui. Valeu, gente!